Começa agora na sua melhor rádio. Programa Max no Divã, com o psicanalista Anselmo Duarte. Olá, muito boa tarde para você que está me ouvindo nos 87,5 da Max FM, na Rádio Beraba. Muito boa tarde para você que está me ouvindo pela internet, pelo Facebook. E nós estamos começando mais um programa Max no Divã. Aquele programa aí de toda semana que a gente fala sobre psicanálise, responde perguntas e conta casos e fala sobre pensamentos, sobre frases, né? Essa semana eu trouxe umas frases muito legais que são do Albert Einstein, que é uma figura maravilhosa, né? A nossa história da semana também é bem pertinente, né? Fala sobre dependência emocional, não perca, né? Depois ouça aqui. Hoje nós vamos falar sobre o segredo do sucesso, né? Qual é o segredo do sucesso? É uma pergunta muito recorrente esses dias no consultório, nos meus atendimentos, eu tenho visto muito isso. Também Pode Perguntar, bem interessante, perguntas bem variadas sobre ciúmes, sobre máscaras sociais, como eu te falei, as pessoas vêm evoluindo e as perguntas vêm dificultando com o tempo, né? E para fechar, o pensamento da semana e a dica de autoestima. Então, mais um recadinho e daqui a pouco a gente está de volta. Muito obrigado, vamos começar. Se você busca informação, atualização e notícias de Cotia e região, você precisa conhecer o blog reconversa.com.br. Notícias de forma clara e simples, com comentários inteligentes e comprometidos com o dia a dia de Cotia e região. No reconversa.com.br, a informação é levada a sério e você também pode participar no site ou no Facebook. Venha reconversar com a gente. Programa Max no Divã, com o psicanalista Anselmo Duarte. Bom, então nós vamos começar com as frases da semana. E para esta semana eu separei 4 frases desse ícone que é muito mais conhecido pelo seu trabalho na área das exatas, né? Um dos físicos mais famosos do mundo, que foi Albert Einstein, mas é um grande filósofo e deixou frases maravilhosas para a gente sempre estar pensando e colocando às vezes como meta, né? Bom, eu separei 4 frases dele que eu acho muito interessante e que hoje em dia se aplicam muito bem, tá? A primeira frase é o seguinte: temos o destino que merecemos. O nosso destino está de acordo com nossos méritos. Totalmente correto, né? A gente acha que às vezes a questão é sorte, a questão é estar no lugar certo na hora certa, é algo predestinado, é algo de outro nível, de outra elevação. Mas na verdade as coisas só acontecem se a gente realmente fizer. Não adianta você estar no lugar certo, na hora certa e não tomar atitude, né? Não adianta a oportunidade aparecer e você não souber pegá-la. Não adianta o destino passar na sua frente e você não entender o que está passando. Você tem que ter os seus méritos, você tem que ter a sua luta, você tem que levantar, tirar o bumbum da cadeira e fazer alguma coisa. Você só vai conseguir o que você se preparar para conseguir. Se você não estiver preparado para aquilo, não vai funcionar. Pode até pegar, mas vai perder rapidinho, porque normalmente não se consegue sustentar o que não tem base, né? O que você não tem estrutura para segurar. Às vezes a coisa acontece para você e é muito bom, vem de uma vez, é lindo, maravilhoso, e de repente você está perdido, sem nada, e está perdendo aquilo, e aquilo vai-se embora, porque você não tem estrutura para se manter, né? Realmente é necessário se preparar. Segunda frase dele é o seguinte: falta de tempo é a desculpa daqueles que perdem tempo por falta de planejamento. Bom, eu sou um deles, né? Eu sou um deles que nunca tenho tempo para nada. Na verdade, não é que eu não tenho planejamento. Eu faço planejamento, eu tenho dificuldade em seguir o planejamento, né? Porque, é claro, as diversidades da vida, mais uma desculpa, né? Mas a gente tem que ter um planejamento. Às vezes até pro dia, né? Porque senão você começa o dia e 24 horas não dá. Não dá. É muito comum você ouvir pessoas dizendo: 24 horas, eu precisava de mais umas 5, 6 horas por dia. Não, querido, você precisa de planejamento.
Você precisa saber o que é focar, o que você precisa focar, o que você precisa fazer, o que é importante. Tem uma diferença muito grande entre importante e urgente, né? As coisas urgentes nem sempre são importantes, e os importantes nem sempre são urgentes. É uma questão de você dosar aonde você vai colocar sua energia. Isso realmente acho que é uma utopia para a gente alcançar, né? É muito difícil mesmo. E quem alcança é um privilegiado, sem dúvida nenhuma. Quem alcança isso é uma questão de privilégio muito grande, tá? Planeje seu dia, planeje a sua vida, planeje a sua escala, tá? Como você vai fazer cada coisa, como você tenha horário para você relaxar, tenha horário para você comer, tenha horário para você conversar, tenha horário para você trabalhar, tenha horário, tenha planejamento, senão a gente se perde. Quando menos se espera, nós estamos doentes, sem condição de fazer nada, e aí pior, né? Porque quando você fica doente, você não consegue nem fazer o básico que você precisaria fazer no seu dia a dia, né? A terceira frase essa frase foi dita antes da Primeira Guerra Mundial, ou seja, nos anos 30 ainda, né? 30, 40, nos anos 30, 40, né? Mas se encaixa hoje, eu acho que ainda muito bem, né? Acho que até hoje ela tem um encaixe perfeito. Vivemos em uma época muito triste. É mais fácil desintegrar um átomo do que um preconceito. Infelizmente, hoje ainda é uma realidade. Nós já estamos em 2019, mais de 50 anos se passaram, 60 anos se passaram, e ainda estamos com uma dificuldade muito grande de vencer preconceitos, né? O preconceito, né? Aquela ideia sobre algo que você não conhece, não chegou a ver, não entendeu, porque você, antes de conhecer, ou seja, previamente, você formulou uma ideia na sua cabeça, sem base, sem conhecimento, sem ideia, sem comprovação, sem teoria, sem nada. Você formulou na tua cabeça aquela ideia, e aquilo você emprega sobre algo, né? Quando a gente fala de preconceito, você lembra muito em homossexualismo, mas não é só nisso não, tá? O preconceito existe de N formas, inclusive o preconceito sobre a novidade, sobre o novo, sobre técnicas, sobre trabalho, sobre posições, sobre funções, sobre cargos, sobre estilos de vida, sobre pessoas, sobre tudo, né? Nós temos exemplos até hoje. Por exemplo, você vê os americanos, eles têm um preconceito muito grande com carros que não são feitos na América, né? Eles gostam daqueles carros grandes, enormes, gastadores de gasolina, e tem um preconceito muito grande com carros feitos fora, principalmente se tiver uma ideia diferente da deles. Eles normalmente escracham isso e colocam de uma forma assim, sempre degradante, né? É um preconceito formado contra o que vem de fora, né? Infelizmente é uma verdade ainda. E a última frase, eu acho que essa frase é atemporal, cabe em qualquer tempo, né? Viver é como andar de bicicleta. É preciso estar em constante movimento para manter o equilíbrio. Primeiro que é uma dualidade, né? Ambiguidade, chame como quiser. Você estar em movimento para estar equilibrado, com coisa que estar equilibrado é estar estático, é estar parado, é estar com os dois pés no chão. Afinal de contas, é muito bom estar com os dois pés no chão, mas com os dois pés no chão você não anda, você tem que tirar um para poder andar. Um tem que ser levantado, então você tem que estar em movimento, né? Quem para, quem simplesmente encosta, se recosta ou se deposita num lugar só e não sai mais do movimento, parou com a vida, não está mais vivendo, né? Viver é estar em movimento, é fazer alguma coisa, é aprender alguma coisa, é passar o que conhece, é buscar novidade, é fazer novidade, é relembrar, né? É comemorar, é lembrar do passado, valorizar o passado, é estar em movimento, é estar fazendo algo por você mesmo, pela sua comunidade, pelos seus amigos, pelos seus parentes, mas você está fazendo alguma coisa, tá? A pior coisa que tem é realmente estático, parado, não funciona, não dá para ser, tá ok? Bom, gente, essas foram as nossas frases de hoje.
Eu espero que algumas tenha trazido alguma coisa para você de bom, porque realmente o mestre Albert Einstein deixou essas grandes frases para a gente pensar até hoje, que são atemporais e cabem para nós, tá ok? Daqui a pouquinho a gente tá voltando. Até mais. Programa Max no Divã, com o psicanalista Anselmo Duarte. Bom, nós já estamos de volta e o assunto da semana eu tirei dos consultórios, né? Do que eu atendi recentemente, que vem dia a dia, o pessoal vem perguntando esse tipo de coisa, vem fazendo esse tipo de pergunta, né? Então eu elaborei uma resposta genérica, claro, né? Não específica a ninguém, né? Não é direcionada a ninguém, mas para uma pergunta que basicamente é feita de várias formas diferentes. A pergunta é: qual é o segredo do sucesso? Olha, o segredo do sucesso é muito simples, eu vou dizer para você sem nenhum enfeite, tá? Vou dizer na lata. O segredo do sucesso é que não existe segredo. Não tem segredo, né? Não existe um segredo específico para o sucesso, uma fórmula para o sucesso, um padrão, né? Algo que você possa, seja palpável, que seja concreto, que você essa receita aqui, é esse algoritmo, essa fórmula, é isso aqui que você vai conseguir. Não é assim. Não é assim, tá? Não é assim que funciona. Eu tenho pacientes muito jovens que vêm desesperados, que eu acho que eu estou perdendo todo o meu tempo da minha vida, porque eu já estou com 20 e poucos anos, eu ainda não consegui, eu me formei numa coisa que é uma coisa que eu não gosto, eu estou fazendo um trabalho que eu não quero, eu não sei o que eu quero, eu queria fazer isso, mas eu não sei o que é, eu não sei até onde eu vou chegar, eu estou vendo algumas pessoas que estão encaminhando, outras que não estão encaminhando, e eu estou aqui parado. Dúvidas enormes, dúvidas de todas as origens. Talvez você se identifique com alguma dessas dúvidas, né? Que me vêm diariamente. E eu sempre digo: olha, vamos com cuidado, vamos com calma, porque as coisas não são tão tenebrosas assim como a gente acha que é. Primeiro que eu sei que hoje em dia existe um imediatismo muito grande para tudo, né? Tudo é para ontem, tudo é agora. Ou funciona ou descarta, né? Ou você clicou, apareceu, ou não clica mais. O negócio é muito imediato, assim, é muito tete a tete. Mas a vida não é assim, a vida é devagar, a vida cresce aos poucos, né? Nós não podemos pular etapas, porque essas etapas são extremamente importantes para nós. O professor, né? Ele é professor, escritor também, ele sempre diz, o Leandro Carnal, ele sempre diz: informação não é formação. Mas uma não vive sem a outra. Você precisa tanto da informação como da formação, tá? Então você precisa passar pelo processo de formação, mas você precisa também estar bem informado. Esse processo de formação, isso é longo. Não é de um dia para o outro. Você amanhã sai falando, sai palestrando, sai trabalhando, sai pregando. Não funciona. Ao mesmo tempo que, se você focar somente na sua formação, você perde também a direção do mundo. Então você tem que estar meio que ligado nos dois, mas é com calma, é devagar, é dia a dia. Você vai aprendendo, vai colocando em prática, vai resolvendo, vai vendo, vai gostando. Na verdade, a coisa é tentativa e erro. Não tem como fugir disso. Não tem como uma pessoa dizer: eu tenho uma fórmula secreta para ter sucesso. É muito interessante, às vezes a gente ouve, né? A gente vê palestras, livros, daquele tipo assim, exemplos de sucesso rápido, né? Pessoas que ficaram milionárias assim de um dia para o outro. Tem vários disso, né? Eu acho que você sabe de algum, mas quantos você sabe comparado ao número de habitantes que nós temos no planeta? Você tem aí 5 exemplos em 7 bilhões, 10 exemplos, 100 exemplos, 1000 exemplos em 7 bilhões? É nada, entendeu? É muito raro alguém que se destacou assim de uma forma para outra, de um dia para o outro. É raro, acontece, claro que acontece, mas é raro, tá? O normal é um processo de crescimento, é um processo de amadurecimento,
de entendimento da vida, de aprendizado, de tentativa e erro, aprender com os erros. Isso é muito importante, aprender com os erros, tá? Às vezes a gente vê essas literaturas, essas palestras, explore seu sucesso, desperte o seu melhor, desperte o poder em você, desperte não sei o que. Isso é muito bonito, isso é muito legal, às vezes ajuda, às vezes até ajuda, tá? Mas isso não é segredo, isso não é fórmula de sucesso. São incentivos é sempre bom ter um incentivo, alguma coisa assim, mas você não pode se agarrar nisso, né? Vamos bater palma, vamos gritar, vamos explodir, eu vou fazer o melhor de você. Tá, é bonito, é legal, tá, mas não tem assim uma utilidade prática. Ele funciona como um incentivo, uma coisa motivadora e tal, mas não é, né? Tem muita literatura nesse estilo, né? Como enriquecer em 5 passos, Casais Inteligentes Enriquecem Junto. Tem um monte de livros assim que tem umas fórmulas maravilhosas assim que só funcionaram. Às vezes nem com o autor funcionou, né? O autor está criando uma história, nem com ele funcionou. Não funciona, certas coisas não é do jeito que se pregam. As coisas são bem mais devagares do que o pouco que você está vivendo, tá? Você não está fora do normal, calma, as pessoas não estão fora do normal. O normal é isso, nós estamos passando por crises econômicas, tal, tudo bem, mas independente disso, as pessoas demoram um tempo para descobrir a sua profissão, descobrir o seu dom, a sua meta de vida, o que vai fazer, o que vai ganhar, o que vai ser feliz com isso, entendeu? É bem demorado esse processo, não é uma coisa do dia para a noite, não é uma coisa que você descobre por uma fórmula, por um questionário. Isso sempre ajuda, não estou dizendo que essas coisas não ajudam, mas não é a fórmula, tá? Não é comprando um livro que você vai descobrir, não é comprando uma coisa, isso sempre ajuda, mas não é o concreto, não é o ponto final, tá? A vida é um processo e você tem que viver por esse processo, tá? Lembre-se, cada um tem o seu tempo. É muito comum, né, como eu já falei hoje em dia, essa coisa do imediatismo, e acaba se desrespeitando o tempo de cada um. Assim como você teve um tempo, né, para desmamar, você teve um tempo para largar a chupeta, você teve um tempo para se adaptar à escola, você teve um tempo para querer ter interesse em relacionamentos, você teve um tempo para largar seu brinquedo, você teve um tempo para tudo. Então você também tem um tempo para escolher a sua profissão. É devagar, é passo a passo, tá? Assim como você vai ter um tempo para se adaptar à sua profissão e você vai gastar outro belo tempo para ter experiência na sua profissão, né? Uma coisa é você ser um profissional, outra coisa é você ter uma experiência na profissão. Então tudo demanda tempo. Não tente ultrapassar o tempo. Não existe como você pular etapas. Eu tenho alguns pacientes que cresceram muito rápido, né? Pessoas que com 18, 19 anos, até menos que isso, às vezes 17, 18 anos, conseguiram formar eu não vou dizer os trabalhos aqui, porque pode indicar as pessoas, mas tiveram uma ideia e colocaram uma coisa na praça que ganhou muito dinheiro muito rápido, ganhou muito dinheiro. Só que essa ideia já passou, a coisa já acabou, né? E hoje estão faz o que, 5 anos isso, ou 4 anos, 5 anos e tal, e agora caiu em declínio. Por quê? Porque quando ele ganhou dinheiro rápido, ele abandonou estudo, abandonou tudo e foi viver aquela vida que é uma vida maravilhosa. Você com muito dinheiro você com 17, 18 anos, com dinheiro no bolso, sem depender de ninguém, fazer o que você quer. Mas é evidente que vai se perder. E se perde mesmo. Gastou o que tinha, que não podia. Agora que a coisa acabou e que ele voltou ao real, ele não sabe o que fazer. Por quê? Ele não viveu a experiência, ele não tem a formação, ele não conseguiu ter uma profissão, porque ele teve uma ideia, dessa ideia fez. Tem algumas pessoas que têm a ideia, essa ideia vale pro resto da vida. Claro, ganham dinheiro pro resto da vida, mas não foi o caso. Ganharam muito dinheiro rápido, alguns com o fenômeno de boom, estourou, explodiu, e agora, 5, 6 anos depois, caiu. E quando caiu o emocional, caiu a vida pessoal, caiu a vida financeira, e tá difícil sair do poço, porque não tem base, tá faltando estrutura, pulou alguns anos.
Daqui a pouco a gente volta. Você precisa de levantamento topográfico, demarcação de divisas, georreferenciamento ou acompanhamento de obras? Procure quem está há 10 anos no mercado, sempre com os melhores equipamentos e equipe treinada. A Delta Topografia tem experiência e versatilidade para atender em tudo o que você precisa, inclusive drone. Ligue 11 482 56539 Delta Topografia. Programa Max no Divã, com o psicanalista Anselmo Duarte. Bom, a gente já está de volta agora com o nosso Conte a Sua História, né? Aquele quadro que semanalmente a gente pega com um e-mail, né? Filtra um e-mail lá de uma história e transforma essa história aqui num estudo de caso para a gente dar uma opinião técnica, né? Coincidentemente, essa semana aqui, eu tive alguns casos que trataram exatamente sobre isso, né? E eu acho que é um assunto meio que pertinente, né? A história que vem hoje fala sobre dependência emocional, tá? Então, sem aquela dramatização toda, vamos no ritmo então, vamos lá. Primeiro eu vou ler o e-mail aqui da nossa amiga, né? Eu tenho um relacionamento com uma pessoa há 5 anos. O primeiro semestre foi muito intenso e decidimos morar juntos, né? Os primeiros anos, ou os primeiros 2 anos, foram muito bons, foram ótimos, né? Tudo muito intenso, tudo muito maravilhoso, tudo muito prestativo. Ele é muito prestativo sempre. Depois do segundo ano, ele começou a ficar distante, ele começou com um distanciamento na relação, o que me deixou totalmente descontrolado, confesso. Quando falava com ele, dizia que era normal um esfriamento na relação, né? Mas eu não consegui aceitar isso. Comecei a questionar, e quanto mais eu questionava, mais ele se afastava. Um dia, ele deixou o celular ao lado da cama e comecei a ler. E vi que ele tinha uma conversa demasiada com uma fulana. Quando questionei, ele disse que não tinha nada, que não existia nada entre ele e essa fulana, que era coisa da minha cabeça, mas eu não engoli. Eu fiquei muito nervosa com isso, fiquei muito brava com isso e parti para cima. Inclusive, fui falar com a tal fulana, que também disse para mim que não tinha nada, que não era nada demais, que eu era uma louca, mas ela se afastou dele. Bom, isso já tem 2 anos. Foi muito chato naquela época, foi horroroso, mas continuamos juntos. Agora, eu acho que novamente ele está falando com uma outra pessoa, com uma outra mulher. Mas eu não tenho coragem de tomar uma atitude. Eu sei, tenho certeza absoluta que ele está me traindo. Mas eu não tenho coragem de terminar, porque eu sinto essa dependência emocional. Eu tenho essa dependência, não é de hoje. Em um relacionamento passado, que durou 7 anos, eu fiquei 7 anos com ele, a partir do segundo ano ele me traía. E, para dizer a verdade, foi muito mal comigo, tivemos problemas até de violência, mas eu nunca terminei com ele porque eu não conseguia terminar. Eu tinha uma dependência emocional. Mas eu sofri muito quando ele terminou comigo. Eu tentei voltar, eu corri atrás, mas não teve jeito. Ele terminou. Eu sofri demais quando a nossa relação terminou. Agora, pelo que eu estou vendo, vou passar novamente por esse inferno. Apesar de eu saber que ele está me traindo, eu acho que ele vai terminar comigo novamente. Eu não quero passar por esse outro fim. Já passei por um, não quero passar por outro. O que eu devo fazer? Quantas vezes você se sentiu ansioso na última semana? Estresse, sensação de vazio existencial, tensão. Você não precisa lidar com tudo isso sozinho. E é para te ajudar nessa jornada que existe o Zen Club. Nós somos uma plataforma de bem-estar emocional que vai te ajudar a encontrar a sua melhor versão. Acesse www.zenclub.com ou baixe nosso aplicativo.
Comece hoje a cuidar do que você tem de mais precioso. Você. Vem pro Zen Club. Minha cara, olha, primeiro que essa história de dependência emocional, eu acho que é uma coisa assim, um pouco exagerada, sabe? Por que você depende emocionalmente de alguém, né? Eu acho que você começaria primeiro a começar a pensar nisso. Por que eu dependo emocionalmente de uma pessoa? E por que é dessa pessoa? O que essa pessoa faz com que eu necessite estar na presença dela? Ou estar recebendo amor dela, sendo que, como você me disse, não recebia do outro casamento, né, que você disse que foi 7 anos, você já não recebia nos últimos 5. E nesse que você está há 5, você já não recebe nos últimos 3. Então, o que você está se segurando em quê? Em que realmente você está segurando? Ou isso é uma coisa da sua cabeça? E se é da sua cabeça, minha querida, busca ajuda. Busca ajuda, porque não existe dependência emocional. Não tem como você depender emocionalmente de outra pessoa, tá? Isso é uma fantasia, talvez, da nossa mente, que nós precisamos de alguém para ser feliz. Não, nós não precisamos de ninguém para ser feliz. Jamais projete a sua felicidade em alguém ou em algo, tá? Porque quando você faz isso, você está cometendo um erro muito grande, tá? Ainda que se projetou em alguém, vamos supor que você projete numa coisa, né? E tem muita gente que faz isso. Projeta a sua felicidade na carteira, no saldo bancário, na droga. Entendeu? Tem gente que projeta a sua felicidade em coisas absurdas. E não funciona assim. Não funciona assim. Nós somos os únicos responsáveis pelo nosso sentimento, pela nossa felicidade, pela nossa dor, pelo nosso amor, pelo nosso desamor. Nós somos responsáveis. Nós temos que fazer isso. Somente com nossos atos, com nossas atitudes, é que fazemos com que nossa vida seja ou possa ser analisada como boa ou ruim, tá? O que eu aconselho para você é o seguinte: se ele está tendo um caso ou não, eu não vou entrar no mérito, tá? Como você diz aqui que a outra foi embora, tal, se afastou dele. Pode ser que estava tendo um caso, pode ser que não estava tendo um caso, mas eu acho que isso não tem nem relevância nesse assunto. Eu acho que o assunto aqui é muito mais direcional, tá? É muito mais pelo que você sente do que pelo que ele fez. Porque canalhas, tá, que traem, isso tem de monte. Isso tem de monte. Você vai encontrar um monte, tem um monte por aí, né? Tanto homens como mulheres que traem, tanto faz, né? Isso tem de arrodo, isso é normal. Ele ser um canalha, ele ter te traído, vamos lá, é normal, mas tem a canalha. O que você não pode é você aceitar. Isso que é o problema, tá? Você aceitar porque não quer ficar sozinha, porque se não for para ficar sozinha, fica com qualquer um, pô, né? Não precisa ficar com um que te trata mal, porque não te respeita, né? Te trai, te abandona, não te dá atenção. Eu esfriei a relação. Desculpa, não funciona bem assim. É claro que um amadurecimento de uma relação é uma coisa normal. Amadurecer a relação, tal, aquele fogo no comecinho, tal, isso é até normal. Mas esfriar, não tem esfriar. Esfriar porque acabou, né? Ninguém come sopa fria. Então tem que estar quentinho, tem que estar funcionando. O cãozinho ficou bravo. Então, minha querida, eu acho que a preocupação aqui não é o que ele fez, o que ele deixou de fazer, o que o outro anterior fez ou deixou de fazer. Não são as atitudes deles, não são as traições deles, não são as outras que entraram na sua vida, que ficou a fulana que ficou falando com ele, né? Eu não falei o nome dela, acho que eu falei, colocou o nome dela. Não são essas pessoas. O problema aqui está com você. Você precisa se descobrir, se amar, se valorizar, tá? Buscar o seu autoconhecimento. Hoje tem uma expressão muito na moda que é inteligência emocional.
mas que na verdade é o autoconhecimento, é buscar o seu autoconhecimento e saber o que você quer, o que você precisa para você ser feliz, para você ser contente, para você ser no dia a dia, para você dormir bem, para você dormir mal, acordar mal, e você se conhecer, se entender, tá? Então, vá atrás dessa busca, vá atrás desse conhecimento. Você precisa de levantamento topográfico, demarcação de divisas, georreferenciamento ou acompanhamento de obras? Procure quem está há 10 anos no mercado, sempre com os melhores equipamentos e equipe treinada. A Delta Topografia tem experiência e versatilidade para atender em tudo o que você precisa, inclusive drone. Ligue 11 482 56539 Delta Topografia. Programa Max no Divã, com o psicanalista Anselmo Duarte. Bom, nós já estamos de volta com o nosso quadro Pode Perguntar, né? E já vamos hoje já para a primeira pergunta aqui, porque o tempo urge, né? A primeira pergunta é o seguinte: minhas amigas dizem que sou uma pessoa boa demais, que aproveitam de mim. Como posso para mudar isso na minha personalidade? Olha, querida, mudar a personalidade não tem como, tá? Você pode mudar suas reações, você pode mudar suas atitudes, mas aquele fundo, aquela essência que você é desde que você se conhece, né? Porque a gente tem uma frase que a gente diz: desde que eu me conheço por gente, eu sou assim. É mais ou menos por aí mesmo, né? Porque você demorou um tempo até adquirir essa personalidade e depois é muito difícil você mudar. O que eu estou querendo dizer? É assim, você está dizendo que é uma pessoa muito boa e as pessoas se aproveitam de você. O que é ser boa, o que é se aproveitar? Se você faz alguma coisa que você gosta de fazer, né? Algo que você se sente bem fazendo por alguém, e essa pessoa aproveita de um jeito que não deveria ou de uma outra forma, são duas posições totalmente diferentes. Uma, você fez o que você queria fazer, que você se sente bem. Se ela aproveitou ou não, isso é um problema da outra pessoa. Você não tem que se preocupar com o que o outro está fazendo. Tem um limite da nossa atuação. Existe um limite da nossa atuação, que inclusive é regido por todo mundo, é como um livre-arbítrio. Então a pessoa não é obrigada a tomar uma ação, ou fazer uma ação conforme eu acho que ela deva fazer. Para isso existem as leis. Se ela estiver dentro da lei, o problema dela. Se ela não tiver, também é problema da justiça, não é meu. Ela que vai se ver com a justiça. Então, por mais que você tente mudar, lá no fundo você continua sentindo a mesma coisa que você sentiria. Você pode mudar as suas reações, por exemplo, você pode aprender a dizer não, mas eu sei que lá no fundo você vai continuar querendo dizer sim, mas você aprendeu a dizer não. Você pode aprender, por exemplo, a lidar melhor com fofocas, com sentimentos. Você pode aprender, você consegue aprender, mas lá no fundo a sua personalidade continua sendo uma pessoa que se sente mal com esse tipo de coisa, entendeu? Quer dizer, você aprende a lidar melhor com as coisas, mas mudar a sua personalidade, a sua essência, isso não tem como, isso não tem jeito, tá? Consiga aprender a lidar melhor, mas dentro daquele parâmetro. O que é bom para você? Se está bom para você, os outros que se virem, né? Outra pergunta aqui, ó. É verdade que não existe ato de bondade desinteressado? Isso é uma coisa que ultimamente está meio... O pessoal está falando muito, né? Que é a questão do altruísmo, né? É verdade, não existe ato de bondade desinteressado. Não é que não é desinteressado. Não existe ato de bondade totalmente sem algo em troca. Normalmente quem faz um ato de bondade, ele faz porque ele gosta de fazer, porque ele se sente bem em fazer. Então ele está fazendo um bem para ele também, né? Toda vez que você faz existe um estudo inglês que colocou, né, que todo ato de bondade tem um segundo interesse por trás, né? Às vezes é um segundo interesse até nobre, mas é um segundo interesse. Quando você faz alguma coisa por alguém é porque tem um motivo. Às vezes porque você quer se sentir bem, porque você faz bem aquilo, você se formou para aquilo, você estudou para aquilo,
é teu prazer aquilo, você se sente bem. Quando um ato de bondade é feito sem nenhuma intenção ou sem nenhum mérito de troca, isso chama-se sacrifício. Ou seja, quando você faz algo para alguém em que você não vai se sentir bem, você vai se prejudicar, você vai se dar mal, você pode até perder alguma coisa da sua vida ou até a própria vida, que seja, isso é um sacrifício, não é um ato de bondade. Um ato de bondade é quando você faz alguma coisa e tem algo em troca. Bem simples, né? Não é tão complicado assim. Quando faz em nome de nada, é um sacrifício. Você não vai ter benefício nenhum em troca, você se sacrificou, tá ok? Isso já mata também algumas perguntas que virão depois, né? Eu tenho certeza que viriam depois, né? Vamos lá, outra pergunta. O ciúme é o melhor meio de medir a evolução de um relacionamento? Ou seja, quanto mais ciúmes, mais se ama? Não. O ciúme é o melhor meio de medir o índice de psicopatia de uma pessoa. Quanto mais ciumento, mais psicopata ele é. Ciúmes é uma psicopatia cognitiva. Tá? Ciúmes não tem nada a ver com amor. A pessoa não tem ciúmes de quem ela ama, e sim de quem está com ela. É simplesmente pelo fato de estar, não é por ser aquela pessoa, não é por ser você, é porque você está comigo. Aí eu tenho ciúmes, entendeu? E se você sair de mim, eu vou ficar muito pé da vida. Então, os ciúmes não tem a ver com amor, é com posse, é com poder, é com neuras, e tem um monte de neuras. Por que isso existe? Tem N motivos, é insegurança, é possessividade, é narcisismo, tem um monte de motivos pelo qual se origina os ciúmes, né? Aliás, eu sempre defendo que os ciúmes é uma junção de muitos sentimentos, ele não é um sentimento só, ele é uma junção de vários sentimentos. Então, ciúmes não tem a ver com amor. O ciumento trai, para você ter uma ideia, existem muitos casos em que o cara tem um ciúmes violento da mulher, não deixar fazer nada, e ele trai. Então não ama. Quem ama, não trai, né? Não existe isso de você amar uma pessoa e sair galinhando por aí. Não tem como, não funciona. Mesma coisa do lado da mulher, não funciona, tá? Então não tem a ver com amor. Ciúmes não tem a ver com amor. Então medir um relacionamento ou a evolução de um relacionamento em função de ciúmes, não, você está medindo a evolução da psicopatia dessa pessoa. E ele pode passar de uma psicopatia cognitiva para um psicopata em si. Aí sim é mais perigoso, ele pode evoluir para uma mente. É claro que toda psicopatia tem aquela perversidade, né? Tem uma perversidade natural, e essa perversidade pode se transformar em criminosa, pode se transformar em algo bem pior do que um simples ataques de histerismo e ciúmes e tudo mais. Aí pode partir até para assassinato, né? Como a gente vê pela TV aí, a desculpa dos ciúmes em função da morte de alguém. Vamos lá, outra pergunta. A pessoa que usa máscaras sociais não é uma fraude completa? Tem uma falta de entendimento aí, né? Tem uma falta de entendimento aí. Máscaras sociais não é um disfarce. Máscaras sociais não é um engodo. Não, muito pelo contrário, é uma adequação ao meio. Você se adequa ao meio em que você está presente, está atuando. Não é um disfarçando. Você não está se disfarçando, você não está interpretando, você não está se passando por alguém. Você está se adequando ao meio, né? Tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Eu sei que existem algumas teorias que defendem que as máscaras sociais são horríveis e tal, mas elas ajudam muito bem. Por exemplo, você pode ser uma pessoa totalmente extrovertida, muito alegre, muito espontânea, muito feliz, mas extremamente estudiosa, extremamente competente, extremamente cuidadosa, cautelosa ao mesmo tempo, e você se torna um juiz de direito. Em corte, em cena, você não pode estar lá como uma pessoa divertida, como uma pessoa gozadora, como uma pessoa que acha graça em tudo. Não, você tem que vestir uma máscara que
te transforme numa pessoa, que você expõe essa pessoa que você é como juiz. Dentro de casa você não vai ser o seu juiz. Dentro de casa você vai ser aquele cara que brinca, que se diverte. Entendeu? É para isso que serve a máscara, para você se adequar ao ambiente. Você colocou uma frase aqui no final, que eu acho muito interessante. Às vezes a gente aprende mais do que a gente tenta falar, né? Segundo o Espiritismo, quanto mais evoluído, menos necessidade de máscaras sociais. Primeiro eu gostaria de saber quem é que mede essa evolução, tá? O que é evoluído. E toma cuidado se esse evoluído não é, na verdade, um certo sentimento de snob, que você se acha superior às outras pessoas. Daqui a pouco a gente volta. Programa Max no Divã, com o psicanalista Anselmo Duarte. Bom, nós já estamos de volta agora com o último quadro, com a última pergunta do Pode Perguntar. E depois a gente encerra com o pensamento da semana e a dica de autoestima, né? Então a última pergunta, que é uma pergunta muito boa, acho que é bem legal. Como pensar positivo diante de problemas sérios e de derrotas? Realmente é uma coisa muito complicada e na verdade bem simples, né? É preciso tomar certas atitudes, né? E para isso você precisa de um pouquinho de equilíbrio, chamar a razão, tá? Cada um tem uma forma de se chamar a razão. Tem pessoas que costumam gritar consigo mesmo, basta. Tem pessoas que costumam se enclausurar, elas param para pensar, ela sai do local, ela se isola e aí ela consegue pensar. Mas a coisa em si funciona da seguinte forma, tá? Diante de uma derrota, de um problema sério, você para teu pensamento. Para. Eu sei que você está pensando, pô, deu tudo errado, não deu certo, nossa, a gente dançou, perdemos isso, perdemos aquilo, foi terrível, foi escarchante, foi escachapante. Para de pensar. Começa a pensar do outro lado. Vira o disco, tá? Começa a pensar no que você pode aproveitar disso. Opa, eu fui fazer esse negócio aqui, tomei um chapéu do cara. Peraí, por que eu tomei um chapéu? Eu não verifiquei a origem dessa documentação que ele me apresentou. Eu dancei aqui, eu perdi aqui. Como é que eu penso positivo? Na próxima, a primeira coisa que eu vou fazer é verificar isso aqui, esse papel. Eu perdi essa vaga de emprego porque eu falei daquele assunto que eu não devia ter falado, daquela minha opinião. Então, peraí, eu vou tomar uma atitude, vou pensar positivo, porque na próxima eu não vou fazer isso e na próxima eu vou conseguir. São simples atos de mudar a forma de olhar o que você está fazendo, o que aconteceu, né? Ou mesmo quando você está em andamento. Por que eu estou perdendo por que essa relação está indo por água abaixo? Porque eu estou sendo totalmente ausente, porque ela não quer mais, eu estou perdendo meu tempo. Então eu vou pensar em outra coisa já, vou começar a pensar em outra coisa, ou eu vou pensar em me corrigir. É tudo uma questão de parar e olhar o outro lado. Por quê? Pergunta por quê. Por quê? Perguntar por quê é ótimo. E sempre esse porquê seja focado. Por que isso não deu certo? Por que aquilo não funcionou? Por que exatamente isso? Tá? Porque ficar simplesmente jogando um porquê no ar, por que eu, por que comigo, por que com isso, desculpa, né? Essa é a desculpa daqueles que não gostam de às vezes assumir o erro. Lembre-se, você não acerta em tudo. Ninguém acerta em tudo. Ninguém acerta em tudo. Quando precisa de projetos de estrutura para implantar ou ampliar a sua empresa ou grandes galpões, você quer qualidade, responsabilidade e principalmente segurança para o seu projeto. Para isso, pode contar com a AGF Projetos, especializada em obras de estrutura de médio e grande porte, faz projetos funcionais e modernos dentro das especificações e normas vigentes. Lembre-se desse nome, AGF Projetos. Ligue 19 3456 2606. AGF
projetos. E no retorno do pensamento da semana, tem uma vinhetinha, né? Programa Vamos lá. Bom, e no pensamento da semana, né? Essa semana eu vou falar de paz. Por que paz? Né? Tem uma coisa muito legal da gente dizer. Às vezes a gente vê, sabe aquele estilo comercial de margarina, de manteiga, de margarina, sei lá como é que é. Todo mundo acorda de manhã, aqueles risos maravilhosos, aquela coisa, aquele cachorrinho lindo chegando do lado, aquele sol maravilhoso, a casa toda de vidro, que você vê aquela imagem toda linda e tal. Se a sua ideia de paz e sucesso, felicidade é aquilo, você está ferrado. Tá? Aquilo é para comercial, aquilo não funciona. Tá? Aquilo não funciona. As pessoas buscam paz desde que se começou a pensar na vida, ou seja, desde que se instituiu a filosofia, o estudo da vida, o estudo do que nós somos, do que nós temos, por que nós estamos aqui e como é que a gente vive em paz. Isso há tantos anos, há tantos séculos, então não é um padrão, não existe um padrão para aquilo, tá? Não existe algo assim, uma fórmula, algo pré-determinado que vai te dar a paz. Isso te dá paz. Tá? Não tem. Tá? Na verdade, a paz, né, no nosso pensamento da semana é esse. Viver em paz não é viver zen. É resolver conflito, administrar dificuldades e buscar equilíbrio. Ou seja, é conviver com as coisas, porque as coisas vão acontecer independente se você gostar, se você quiser, se você tentar evitar. Não adianta tentar se isolar do mundo. O mundo funciona independente da sua vontade e do seu bel prazer. Tá? As adversidades vão acontecer independente da sua vontade, os conflitos vão acontecer independente, e os desequilíbrios da vida também vão acontecer independente de tudo. Viver em paz é administrar tudo isso, é resolver os problemas, é equilibrar, é buscar soluções, é simplesmente tentar resolver passo a passo, pouco a pouco, um a um. Tá? Viver em paz é isso, é esse equilíbrio, essa força a se viver, tá ok? Bom, para nós fecharmos agora o nosso programa de hoje, nós vamos com a dica de autoestima. E a dica de autoestima é bem simples. Reconheça o seu papel na sociedade. Mas eu sou um simples psicanalista que atende pessoas. Você tem um papel. Aquela pessoa que veio te buscar o seu trabalho, veio buscar a tua orientação, um ombro para desabafar, alguma coisa nesse sentido, ela precisa daquilo. Tá? Se você se posicionar perante ela como eu sou só isso, mas eu sou um simples entregador de pizza. Meu querido, aquela pessoa que pediu a pizza, ela quer receber alguma coisa bem recebida, bem transportada, no lugar, de preferência com o queijo em cima, entendeu? Sem cuspe, tá? Então, você tem um papel importante, você está fazendo algo. Mas eu só sou um pedreiro, eu só sou um encanador, eu sou só um engenheiro, eu sou só um... Cara, a gente só é o que é mesmo, não adianta, só que o seu papel é muito importante. Alguém precisa do que você está fazendo. Alguém precisa do que você faz. Reconheça que você tem essa importância, tá? E faça bem o que você está fazendo. Isso com certeza melhora a sua autoestima, porque você vai entender que você não é com nada. Muito pelo contrário. Você pode não ser o tudo, mas você não é o nada. Você, para aquele momento, naquele ato, naquela necessidade, você tem uma função. Você tem um papel a desempenhar e as pessoas precisam que você desempenhe com força, coragem, com atitude, com respeito, com higiene, com lógica, o que for necessário, que couber naquele momento. Tá? Toma cuidado com isso, sempre fazer as coisas bem feitas
e lembre-se da importância que tem o seu papel nessa sociedade. Bom, assim a gente encerra o programa dessa semana. Mais uma vez, muito obrigado ao pessoal que vê no Facebook, ao pessoal que compartilha, ao pessoal que manda mensagem, ao pessoal que às vezes critica, é legal também, pode criticar, é sempre bom ouvir crítica, tá? Ninguém é perfeito, a gente sempre faz caca, né? Caca foi feita para ser feita. Se não fizer, alguém tem que fazer, tá? Então a gente faz caca também, pode mandar crítica aí, tá ok? Gente, muito obrigado, tchau, até a próxima semana. Você ouviu na Max FM, a número 1 de Cotia, programa Max no Divã, com o psicanalista Anselmo Duarte.